O próximo filme do UCM que chegará às telonas é Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que tem tudo para ser um dos projetos mais importantes dessa fase atual da Marvel. Por mais que seja a primeira vez que veremos essa nova versão do quarteto, tudo indica que eles vão ser fundamentais para o que vai acontecer nos próximos filmes dos Vingadores. E isso já ficou claro lá na cena pós-crédito de Thunderbolts, onde foi mostrado que um foguete do Quarteto Fantástico está vindo de outro universo para a realidade da Terra 616. Mas afinal, o que será que rolou para eles irem parar ali? Será que o Galactus vai realmente destruir o planeta retrofuturista do quarteto? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual deve ser o final do filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos e como tudo vai se conectar diretamente a Avengers Doomsday. Eu sei que você tá curioso para saber isso e muito mais, então faz o seguinte, já chega nesse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Depois de 10 anos sem um filme do Quarteto Fantástico, em 25 de julho finalmente voltaremos a ver a primeira família da Marvel nos cinemas. Essa tem tudo para ser a versão definitiva da equipe, até porque vamos combinar que a concorrência ela não é tão alta assim. O reboot de 2015 foi simplesmente horroroso, demais, um desrespeito com os fãs. Já a primeira versão de 2000, bom, ela tem umas coisas boas, só que mesmo assim ela não é unanimidade. Então por tudo que já saiu nos trailers de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, é bem possível que essa se torne a versão favorita do público. E de verdade, galera, eu acho que eles acertaram muito nesse quarteto, principalmente quando o assunto é essa versão, esse modelo, vamos dizer assim, retrofuturista que a gente vê dentro do trailer. Além disso, também eu tô gostando muito dessa parte dos personagens, o visual deles. E eu nem me prendo a só o quarteto, até o Galactus tá muito da hora. Até porque, se você não tá ligado, recentemente vazou essa imagem com o visual completo do vilão e simplesmente tá sensacional. Tá praticamente idêntico ao Galactus como ele é lá nos quadrinhos. A única diferença são as cores, que no filme parece ter um tom mais escuro. E talvez isso até incomode uma galera que queria ver aquele rosa bem mais vivo do Galactus, mas sinceramente, aí eu acho que a galera já tá reclamando de boca cheia. Pega essa versão e compara com a lá de 2007. Meu, eu acho que a gente tá falando de literalmente um dos maiores upgrades da história do cinema. O cara era uma fumaça lá no filme de 2007. Ó, eu sinceramente não me incomodo com essa cor mais escura do Galactus do filme, e eu até acho que faz mais sentido o vilão ser exatamente dessa forma, até porque quando a gente olha pros quadrinhos, né, o Galactus lá nos quadrinhos, tem coisas que só funcionam nos quadrinhos, galera, pois é. Tá, mas enfim, já que a gente tá falando do Devorador de Mundos, vamos falar do que vocês mais querem saber, que é esse negócio do final do filme do quarteto. Afinal de contas, será que o Galactus ele realmente vai sair vencedor nesse filme? Ele vai devorar esse mundo retrofuturista? E bom, galera, antes de eu me aprofundar mais nisso, eu quero deixar muito claro a fonte disso, né? A fonte disso que eu vou falar nesse vídeo, que não é um vazamento, não é um insider que trouxe essa informação ou coisa do tipo, não é nada disso. Na verdade, isso é uma teoria própria aqui do Nerd Club. A gente acabou juntando cada pedacinho de coisa que estava saindo, de informações de insiders, coisas que a gente já viu presente no próprio trailer, juntou tudo e montou essa teoria que vocês vão ver nesse vídeo. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem que lá na época do Homem-Aranha, na época de Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato, a gente trazia muita teoria aqui no canal. Eu adoro fazer isso. Eu sei que muitos de vocês gostam também de assistir e de brisar com essas teorias, então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Ah, e um recado legal aqui pra você, se por acaso você tem algum vazamento que você viu por aí, alguma arte conceitual ou até mesmo uma própria teoria e quer que ela vire vídeo aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais, me segue lá no Twitter, me segue lá no Instagram, é tudo Eric Brelaz, é só colocar lá @Eric Brelaz que você vai achar. E é lógico que se vocês mandarem algo maneiro ou informação que vire vídeo, eu vou dar uma moral e vou mencionar você aqui no vídeo. Mas tudo bem, sem mais enrolação, partindo agora pra teoria, eu acho que é um momento bem legal da gente começar ela, é lá com aquela cena do segundo trailer, onde a gente vê um planeta sendo destruído enquanto um foguete do quarteto se aproxima dele. Eu até confesso pra vocês que no momento que eu vi essa cena, eu pensei, tá, é outro planeta que não é a Terra. Até porque a Marvel vai entregar um spoiler desse, que a Terra vai ser destruída logo num trailer? Não, eles não vão fazer isso. Pois é, a gente achou que eles não fossem fazer isso, mas pelo visto, eles fizeram. Tudo bem que ainda existe a possibilidade de tudo ser um sonho do Reed Richards, um pesadelo, bem parecido com aquele sonho que o Tony Stark tinha com Thanos derrotando os Vingadores, pois é. Mas o que me faz acreditar que isso realmente vai acontecer é que o foguete que vemos nessa cena é o mesmo foguete que aparece chegando na Terra 616 lá na cena pós-crédito de Thunderbolts. Aí
antes que você venha aqui nos comentários e fale: ai, Eric, mas essa é a única nave que o quarteto tem. Mentira, não é a única nave. A gente chega a ver lá nos próprios trailers que existem outras naves que inclusive eles vão pro espaço com ela. Mas beleza, isso então significa que o quarteto ele vai pegar esse foguete deles e simplesmente fugir enquanto o Galactus está devorando a Terra? Bom, aí que tá, galera. Tem uma pegadinha no meio disso tudo e eu só fui descobrir ela graças a um spot recente que a Marvel acabou soltando do filme do quarteto. Pra você que não ficou sabendo, há alguns dias atrás rolou o quarto jogo das finais da NBA lá nos Estados Unidos e a Marvel acabou aproveitando esse evento para divulgar o filme do quarteto. Entre as ações de marketing teve um novo spot com basicamente as mesmas cenas que a gente já viu nos trailers, só que com 2 segundos de novidades. Que no caso, aí entra a cena onde vemos a Sue Storm observando de perto o mesmo foguete que eu estava falando antes. Podemos ver algumas faíscas caindo enquanto um robozinho sobe pelo foguete, indicando que ele ainda está sendo construído nesse momento, ou pelo menos está passando por alguns reparos. De qualquer forma, o que acabou me chamando mais atenção mesmo foi o tamanho desse foguete. Galera, ele é gigantesco, tá mais por uma nave espacial do que apenas um foguete de lançamento. Nunca que o negócio dessa magnitude foi feita para transportar apenas 4 pessoas. Então eu imagino que você já deve ter se ligado aonde eu quero chegar. Pra mim, o que vai rolar nesse final do filme do quarteto é basicamente o seguinte, se liga só. Em algum momento o Reed vai perceber que é impossível para eles derrotar o Galactus. Tanto que tem aquela outra cena do trailer onde um repórter pergunta se o quarteto vai conseguir salvá-los e o Reed responde que não sabe. Então eu acredito que no momento em que ele percebe que não tem como parar o Galactus, a missão do Senhor Fantástico vai ser achar um jeito de salvar os habitantes da Terra, ou pelo menos a galera que tá lá em Nova York, nesse universo retrofuturista que a gente vê no trailer. Com isso, então, o Reed criaria uma espécie de arca para salvar as pessoas que estão lá na Terra do Galactus. Se você reparar bem, até tem uma cena no último trailer, onde vemos um monte de gente bem juntinha no mesmo lugar, mas não dá para saber aonde eles estão. Esse poderia ser um dos compartimentos do foguete que o quarteto construiu para levar todos para fora da Terra. Outro detalhe interessante é que no trailer a gente vê o Reed falando sobre ter pouco tempo, mas não fica claro para que ele precisa de tempo. E o mais lógico seria de se pensar que o Senhor Fantástico ele tá precisando de tempo para finalizar os seus cálculos e assim quando concluídos ele teria uma forma de derrotar o Galactus. Mas e se na verdade eles estiverem com medo de não terem tempo suficiente de construir a espaçonave que vai levar todos embora antes da chegada do Devorador de Mundos? Sério, imagina só a tensão que seria ver o Galactus chegando na Terra no meio da construção do foguete e todo mundo ficaria desesperado e achando que tudo vai dar errado. Com isso, o Quarteto Fantástico se sentiria obrigado a enfrentar o Galactus e deter ele o máximo de tempo possível, para que assim a galera conseguisse embarcar dentro da nave. Eu acho que seria algo bem na vibe tipo 2012, a onda tá chegando, vai acabar com todo mundo, só que ainda tem gente embarcando dentro da arca. E tipo, nossa, a água entra, causa um caos tudo, todo mundo pensa que vai morrer, é sinistro. Só que aqui é um nível muito mais cósmico, né, no caso. E uma outra coisa interessante que fortalece isso que eu tô falando é o seguinte, a gente chega a ver lá no último trailer que foi lançado, os pés do Galactus andando pela cidade. Mas se a gente reparar bem, não tem nenhuma pessoa naquele local. Até parece uma cidade fantasma, não tem ninguém ali. Com certeza o quarteto evacuou todo mundo antes da chegada do Devorador de Mundos. E pra mim faz bastante sentido que essas pessoas estejam entrando em uma nave que vai levar eles para outro lugar. Então sim, eu acredito que o Galactus vai devorar a Terra, vai destruir tudo, só que antes o quarteto ele tem uma missão, que é salvar o máximo de pessoas possível, levando eles para outro lugar. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso faz muito sentido e é até algo que a própria Marvel já fez antes. Esse é basicamente o mesmo desfecho que tivemos em Thor Ragnarok, onde os Asgardianos fugiram em uma nave enquanto Surtur destruía Asgard. A grande diferença é que o Reed não levaria os humanos para um planeta diferente, e sim para a mesma Terra, só que em um outro universo, que no caso é a do MCU. E isso tem até uma certa lógica, já que seria muito mais fácil para os humanos se adaptarem em um planeta que é basicamente a mesma coisa do deles. Mas agora falando a real, tá adiando a galera desse planeta do MCU, hein? Já tem a galera que voltou do Blip, já tem a galera do povo de Asgard, agora tá vindo uma outra galera de um outro planeta, né? De um outro universo, na verdade. Eu que não queria pegar o trânsito que eles pegam, pelo amor de Deus. Mas tá bom, beleza. Agora falando um pouco sério, esse final, eu acho que ele é maneiro, ele faz sentido,
só que eu não sei se a galera, em totalidade, ia gostar tanto dele assim. E eu digo isso simplesmente por dois motivos. O primeiro é que todo mundo amou a estética desse lugar e acaba sendo triste pensar que o Galactus vai acabar com tudo. Tudo bem que fazer a galera se apaixonar por um local e depois destruir tudo dele dá um pezinho pro filme, isso é um ponto positivo também. Mas a segunda coisa é que, como eu disse, essa seria uma repetição do que a gente já viu lá em Thor Ragnarok. Só que apesar dessas duas coisas que a galera pode ver como ruim, tem outras duas coisas que eu vejo como pontos positivos. A primeira coisa é que, se por acaso esse final se concretizar, essa versão do Galactus pode voltar mais pra frente em outros filmes da Marvel. Quem sabe ele siga o rastro do foguete e assim também vá parar na Terra 616 com a intenção de devorá-la. Mas também tem uma outra possibilidade que pode fazer todo mundo pirar. E se por acaso uma das pessoas salvas nessa nave do quarteto for ninguém mais, ninguém menos do que o Victor Von Doom, interpretado pelo Robert Downey Jr. Independente se ele vai ser ou não vai ser importante dentro da trama do quarteto, ele ser uma dessas milhares de pessoas que acabou sendo salvas lá daquele universo que foi devorado pelo Galactus, já ia ser muito foda. Imagina ele chegando no MCU e vendo várias homenagens pela cidade com seu rosto, só que com outra identidade, que no caso é a de Tony Stark. Esse pode ser um gancho perfeito para Vingadores Doomsday, com ele se tornando o Doutor Destino e querendo ser aquele que salva todo o multiverso, mas acaba seguindo os caminhos errados para atingir esse objetivo. Eu sei, isso parece uma doideira, mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, você curtiu essa teoria? Acha que ela faz sentido? Será que isso realmente vai rolar dentro do filme? Deixa todas as suas opiniões e também as suas teorias sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Ah, e me segue nas redes sociais, viu? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!